E aí, galera? Então, eu vou dar continuidade, né, no assunto de meninges. No vídeo anterior, que é a parte 1, né, se você não assistiu a parte 1, a gente vai deixar aqui na descrição para você ver, um card também. É interessante vocês assistirem a parte 1 antes de assistir a parte 2, para que fique, porque é uma continuação mesmo. Esse vídeo vai ser uma continuação da parte 1. Então, vamos lá. Vou iniciar então. Primeiro a gente vai falar sobre a aracnoide, né? A gente já comentou sobre a dura mater. Uma vai estar interligada à outra, né? Inclusive, as características da aracnoide também vai estar entrelaçada, tanto a dura mater quanto a pia mater. Então aqui a gente tem que a aracnoide, ela é uma membrana muito delicada, né? E ela vai estar justaposta à dura mater. Então, ela vai ser uma membrana que vai estar intermediária ali entre a dura mater e a pia mater, e ela vai estar bem aderida à dura mater, né? Então, esse espaço entre ela e a dura mater, entre a aracnoide e a dura mater, vai ser um espaço virtual, né? Como a gente pode ver aqui. Esse espaço, então, ele vai possuir uma quantidade de líquido pequena. Por mais que seja um espaço virtual, né, ele vai precisar ter essa quantidade de líquido pequena para lubrificação. Isso porque uma membrana pode provocar atrito com a outra, né, e aí acabar danificando, né, uma das duas. Por isso que a gente tem esse líquido, que é uma quantidade bem pequena, né. Além disso, então, a gente vai ter a pia mater, o espaço entre a pia mater e a aracnoide, que a gente vai chamar de subaracnoide. Esse espaço ele vai ter uma quantidade de líquido maior, que vai ser o líquido cérebro-espinhal, que a gente também chama de líquor. A gente vai ter um vídeo de líquor depois desse, para que a gente consiga entender melhor suas funções, né, e quem forma esse líquor. Então, esse líquido ele vai estar ali na região subaracnoide e entre essa região de pia mater e aracnoide, a gente também vai ter a formação de trabéculas aracnoides. Essas trabéculas, então, elas vão se ligar, vão fazer essa ligação com a pia mater, né? E vai ser elas que vão dar a característica semelhante à teia de aranha, por isso que a gente chama de aracnoide, né? Além disso, a gente vai ter a formação de cisternas aracnoides. O que seriam essas cisternas aracnoides? Como eu disse, a aracnoide ela vai estar intimamente associada à dura mater, né? Então, ela vai estar intimamente associada à dura mater, só que a pia mater vai estar intimamente associada ao encéfalo. Então, existem situações que a pia mater vai acompanhar o encéfalo, inclusive nos sulcos cerebrais, que a gente vai estudar também quando for falar de cérebro, a pia mater vai acompanhar o cérebro, então vai ter situações em que as duas vão se afastar. Nessas situações, a gente vai ter a formação de cisternas aracnoides. Essas cisternas, então, aqui a gente vai ter alguns exemplos delas, né? A gente vai ter aqui, por exemplo, a cisterna superior, que ela vai estar, então, localizada ali dorsalmente, né, ao teto do mesencéfalo, e também entre o cerebelo e o esplênio do corpo caloso. Então, vai ficar nessa região aqui, indicada pela setinha. Além disso, a gente também vai ter a cisterna cerebelo-medular. Né? Essa cisterna ela vai ser muito importante, inclusive ela vai ser a mais importante aqui de todas, né? Ela vai ser também chamada de cisterna magna, vai ocupar então esse espaço entre a face inferior do cerebelo, aqui a gente tem o cerebelo, né? Então ela vai estar na região da face inferior do cerebelo e vai estar também próxima do teto do quarto ventrículo, que vai ser essa região aqui, quarto ventrículo, e a face dorsal do bulbo. Aqui a gente vai ter o bulbo, então ela vai estar na face dorsal do bulbo. Ela vai seguir então caudalmente com o espaço subaracnoide da medula e ela vai se ligar ao quarto ventrículo, que é esse aqui, por essa região aqui, que é uma abertura mediana do quarto ventrículo. Então ela vai fazer essa ligação com o quarto ventrículo aqui. Outra também muito importante é a cisterna quiasmática. A cisterna quiasmática, então, ela vai estar adiante ao quiasma óptico. Então, assim, o nome dela vai estar associado à região onde ela está, né? A gente consegue ver ela nessa região. Além disso, a gente vai ter a cisterna pontina também. Essa cisterna pontina, ela vai estar ventralmente à ponte. Então, assim como a gente vai estudar também a ponte, né, o tronco encefálico, aqui a gente vai ter a região da ponte, anteriormente, ventralmente, né, que seria mais anteriormente a ponte, a gente vai ter a cisterna pontina. Além disso, outra coisa que é muito importante da aracnoide também são as granulações aracnoides. Então, o que vai ser as granulações? Olha aqui, elas vão
adentrar aquela região de seios que a gente estudou quando falou de dura mater, né? Então, o que vai ser? São os pontos da aracnoide que vai formar alguns tufos, né? Que vão adentrar, então, no interior dos seios da dura mater. E isso vai ser mais abundante, então, no seio sagital superior, que vai ser aquele que vai acompanhar a foice do cérebro, né? A parte inserida da foice do cérebro. E essas granulações, então, elas vão ser divertículos, que vão promover a separação entre o líquor e o sangue. Quando a gente for estudar as características do líquor, a gente vai falar um pouquinho sobre essa importância das granulações aracnoides, mas então, elas vão formar, então, a gente vai ter o endotélio do seio e a gente vai ter uma delgada camada da aracnoide. Isso vai fazer com que elas sejam adaptadas para que o líquor, né, a absorção do líquor seja enviada para o sangue, né, com maior facilidade. Em pessoas idosas e também em adultos, a gente pode ter um aumento dessas granulações, né, que a gente vai chamar de corpus de Pacini. E eu não sei, Paccioni, não sei se é assim que se pronuncia, né, mas é dessa forma que se escreve. E aí a gente vai ter elas aumentadas, essas granulações aumentadas, mas elas podem se calcificar também. Então, quando elas calcificarem, elas vão poder provocar algumas impressões na abóbada craniana, né? Isso pode acontecer também. Agora, saindo um pouquinho da aracnoide, entrando um pouco na pia mater. A pia mater, então, ela vai ser a mais interna das meninges, né, como diz aqui. Ela vai estar intimamente aderida ao encéfalo, como a gente comentou, dos motivos que provocam as cisternas aracnoides, justamente porque a pia mater ela vai acompanhar, vai estar bem aderida à superfície do encéfalo, do encéfalo e também da medula, né? Então é aqui que a gente entende melhor. A pia mater, então, ela vai estar associada inclusive aos sulcos cerebrais, né, como está aqui, e na sua porção mais profunda, ela vai possuir, então, alguns prolongamentos de astrócitos, que a gente vai chamar de membrana pioglial, né, nessas regiões mais profundas dos sulcos. Ela, então, vai dar resistência aos órgãos nervosos, inclusive ela vai dar forma também. É como se o encéfalo fosse meio pastoso, então ela vai dar essa forma para ele. Ela vai também formar a parede externa dos espaços perivasculares, né, que a gente vai falar quando for falar de barreira hematoencefálica, né? E nesse espaço vai existir alguns prolongamentos subaracnoides com líquor, para amortecer a pulsação das artérias. Então, como a gente viu, a pia mater ela vai estar muito associada ao encéfalo. Então, nessas regiões, né, a gente vai ter que ter alguns prolongamentos subaracnoides com líquor, porque o líquor vai servir como uma forma de amortecer as pulsações das artérias, porque como a artéria vai provocar pulsos, elas poderiam danificar o encéfalo. Então, por isso que a gente vai ter a necessidade de ter o líquor ali para amortecer essa pulsação, né? Além disso, aqui quando a gente trata da medula especificamente, né, a pia mater, então, ela vai terminar, quando terminar, né, ali a região de cone medular, ela vai continuar, então ela vai continuar caudalmente e vai formar um filamento, que a gente vai chamar de filamento terminal. Ele vai ser um filamento esbranquiçado, né, e vai estar ali presente naquela região. Ele vai perfurar a dura mater e vai até o hiato sacral. Ele vai atravessar, então, esse saco dural, esse filamento, e ele vai receber, no momento em que ele atravessar esse saco dural, né, ele vai receber alguns prolongamentos da dura mater, né? Quando isso acontecer, ele vai mudar de nome. Ele vai começar a ser chamado de filamento da dura mater espinhal. E depois, ele vai se inserir ao dorso do cóccix. Quando isso acontecer, ele vai mudar de nome de novo e vai chamar de ligamento coxígeo. Já já a gente vai ver uma imagem para ilustrar isso aqui que a gente está falando. E, além disso, né, outra característica da medula, que a pia mater vai possuir, né, na medula, vai ser uma prega longitudinal, que a gente vai chamar de ligamento denticulado. Esse ligamento denticulado ele vai servir para fixação e ele vai ser esse ligamento aqui, ó, onde tá essas pontas de seta, né? Vai ser, então, o ligamento denticulado da pia mater. Aqui a gente consegue ver o ligamento da dura mater espinhal, né? Nessa seta preta aqui, onde está a LDM, e aqui onde está a LC, a gente tem o ligamento coxígeo, que vai ser lá no finalzinho, quando ele se inserir no dorso do cóccix, né? Como a gente acabou de falar. Por fim, então, para finalizar essa parte de meninge, né? Antes de falar de aplicação clínica, a gente vai ter os espaços formados entre essas meninges. Como eu disse, vão ter algumas situações em que uma meninge vai estar muito próxima da outra. Então,
principalmente quando a gente fala da parte craniana, né? Mas quando a gente fala da parte medular, vai existir esses espaços, inclusive o epidural, né, que na craniana vai acontecer quando tiver algum dano, né, algum trauma, pode provocar o aumento do espaço epidural, mas aqui na medula acontece, né, de existir esse espaço, que a gente vai chamar também de extradural. Ele vai ser a localização dele, então, vai ser entre dura mater e o periósteo do canal vertebral. O conteúdo que vai estar presente ali naquela regiãozinha, então, vai ser tecido adiposo e plexo venoso vertebral interno, vão ser os componentes dessa região. Além disso, a gente vai ter o subdural, que vai ser entre a dura mater e a aracnoide, que a gente viu que é um espaço virtual, né? Aqui a gente fala, ó, espaço virtual entre dura mater e aracnoide, e ele vai ter uma pequena quantidade de líquido. Essa região aqui é uma região onde muitos anestesistas utilizam para fazer bloqueio. Então, é uma região, você pode fazer uma subdural em várias regiões da medula, né? Não é tão restrita como a subaracnoide, que a gente já vai comentar, mas assim a gente pode fazer um bloqueio por essa região aqui também, pelo espaço subdural. E a gente fala bastante do subaracnoide, ele vai estar então presente entre a aracnoide e a pia mater. É nessa região então que a gente vai possuir o líquor, né? E essa região, esse espaço, na verdade, ele é bastante utilizado tanto para fazer pulsão, né? Punção, mas ele também é utilizado para aplicação de anestesias raquidianas, né? Então, por exemplo, quando vai aplicar uma RAC, é realizada geralmente entre o espaço de L3 e L4, né? Justamente para que não ocorra uma danificação da medula. Por quê? Na região de L3 e L4 a gente já não tem mais medula. Só vai ter ali uma região de final do cone medular que a gente vai chamar de cauda equina. Então não vai danificar caso você chegue até a medula, né? Com a agulha. Então não vai danificar, por isso que essa região que é feito a anestesia raquidiana. E por fim, então, a gente vai ter a aplicação clínica. Essa primeira imagem aqui, a gente vai ter um meningioma. O meningioma ele vai ser um tumor de meninges, né? Ele vai estar aqui presente na região, nessa imagem, né, que a gente consegue ver como uma estrelinha. Essas setas vão mostrar a delimitação deles mostra que eles são homogêneos, né? E eles vão se diferenciar bem ali do restante do encéfalo. Os sintomas associados a esse tumor vai variar da região onde ele está, né? Porque cada parte do encéfalo vai ter uma função específica. Então, dependendo do lugar que ele estiver, ele vai provocar um determinado sinal ou sintoma, né? Aqui a gente tem hematoma extradural nessa imagem, mas também vale ressaltar o hematoma subdural. O hematoma extradural, ele vai ser um hematoma muito perigoso, né, grave, e ele vai poder evoluir para casos de óbito muito rapidamente. Então, por isso que é necessário fazer um exame adequado, é necessário fazer uma tomografia para identificar logo, porque essa região de dura mater, entre a dura mater e o crânio, né, é um espaço, tecnicamente não teria espaço, né, ali naquela região. Então, como vai ter uma quantidade de sangue ali, né, porque essa região vai ter algumas artérias, meninges, né, e tal, essa região vai enchendo de sangue e vai apertando o cérebro, né, e a região encefálica ali como um todo. E isso pode provocar, então, vários problemas, inclusive esse que a gente vai ver aqui logo em seguida, que são as hérnias, né. Por quê? Ó, essa hérnia de Uncus aqui, ela vai estar associada ao hematoma extradural ou subdural também. Então, ela pode provocar hérnia por conta de um hematoma extradural, por exemplo. Essas hérnias, elas vão ser associadas a aquelas foices do cérebro, foice do cerebelo, né, que a gente comentou anteriormente. Então, por exemplo, aqui na hérnia de Uncus aqui, a gente pode associar ao tentório do cerebelo, né? Então, são regiões em que a gente vai ter uma pressão lateral para central e ela vai formar herniações no tecido nervoso, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, a hérnia do giro do cíngulo, aqui a gente tem a hérnia de Uncus, né, como a gente comentou, e aqui a gente tem a hérnia de tonsila. A hérnia de tonsila, a tonsila ela vai ser uma estrutura presente ali no cerebelo, né? E essa hérnia ela vai passar ali pela região de forame magno, que vai ser o forame ali que vai ficar ali na região do osso occipital.
e pode provocar uma compressão de bulbo e trazer consequências respiratórias. Então, essas herniações, elas são bastante comprometedoras, né? Elas vão estar associadas a pressões intracranianas excessivas, por diversos motivos, inclusive o hematoma que a gente comentou, né? Então, por isso que é bem interessante a gente estar sempre atento a essas meninges, né? Então é isso, galera. Muito obrigada por acompanhar o vídeo até aqui. Eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir e compartilhar esse vídeo com algumas pessoas, com quem vocês acharem que gostaria de compreender melhor esse assunto, né? Não se esqueçam de assistir o primeiro vídeo também e de acessar o resumo, né? Esse resumo aqui ele vai estar presente lá no Drive, né? Aqui na descrição a gente vai deixar o link para vocês acessarem. Outra coisa também que eu gostaria de pedir para vocês é para me seguir lá nas minhas outras redes sociais, no Instagram e também no TikTok. Lá eu vou colocar alguns outros conteúdos a mais, né? Além do conteúdo em si, né? Então eu vou falar de algumas correlações lá também, do meu cotidiano ali na faculdade. Então eu espero vocês lá. Muito obrigada e tchau!